pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre semelhança de triângulos. Como que você verifica, o que você tem que checar para que dois triângulos possam ser semelhantes, tá bom? Então vamos começar pela definição. Dois triângulos são semelhantes quando os ângulos são iguais e os lados correspondentes são proporcionais. Então, veja que duas coisas têm que acontecer, pessoal. Os ângulos serem iguais e os lados correspondentes proporcionais. Muito cuidado na questão dos lados, tá bom? Porque a questão dos ângulos é mais fácil a gente identificar. Mas a questão dos lados tem que ter o cuidado, porque tem que ser os lados correspondentes. Não é qualquer lado que você compara, tá? Então, coloquei aqui um exemplo para vocês. Um triângulo na esquerda e um na direita. E aí, a questão do ângulo tá bem claro, bem nítido para gente, que eles são iguais, né? Eles estão com a mesma cor. E aí, a questão dos lados, nós vamos olhar o seguinte. Neste primeiro triângulo aqui, veja que os lados é um pouco maior do que os lados do segundo. Então, a definição não fala que eles têm que ser iguais. Eles são proporcionais. Então, quando eu olho para este primeiro triângulo, olha esse lado A. Ele está oposto ao ângulo verde. Então, quem é o correspondente dele? Você vai no segundo triângulo e olha o lado que está oposto ao mesmo ângulo, que no caso é o verde. Então, vai ser o lado A'. Então, o correspondente do A é o A'. A mesma coisa você olha para cá, para o lado B. Esse lado B, olha, ele é oposto ao ângulo vermelho. Então, o correspondente dele será o lado do segundo triângulo que está oposto ao ângulo vermelho, que no caso é o B'. E por último, olha, o lado C está oposto ao ângulo azul. Então, o correspondente dele estará aqui, oposto ao ângulo azul. Com isso, nós conseguimos montar a seguinte proporção, o lado A dividido pelo seu correspondente, que é o A', tem que ser igual, ou seja, dá o mesmo valor do lado B dividido pelo seu correspondente, que é o B', que tem que dar o mesmo valor quando você fizer o lado C dividido pelo seu correspondente, que é o C'. Então, se dará o mesmo valor, então nós vamos ter uma constante, né? Que no caso aqui eu vou chamar de K. Esse K nós chamamos de constante de proporcionalidade ou razão de semelhança. Vamos ver como que fica um exemplo de exercício? Vamos verificar se os triângulos a seguir são semelhantes. Então, quando você olha para o triângulo azul, veja que ele tem os mesmos ângulos do triângulo vermelho, né? 65, 45 e 70. Então, a questão do ângulo, ok. Vamos ver se os lados correspondentes são proporcionais? Se dá a mesma constante? Se dá o mesmo resultado quando a gente dividir um lado pelo outro? É isso que nós vamos ver. Então, olha só. Esse ângulo A, que mede 65, ele está oposto ao lado 18. O correspondente, então, do 18 vai ser, neste triângulo aqui, o lado que está oposto ao ângulo de 65, que no caso é o lado 6, tá bom? Então, veja aqui, a gente está seguindo uma ordem de olhar pelo ângulo, tá bom? Não pelo nome do ângulo, porque senão você vem aqui, o ângulo A correspondente à linha. Muito cuidado, porque aqui o A vale 65, aqui o A vale 45 a linha. Então, muito cuidado. Então, vai pela correspondência, a questão de ser oposto ao mesmo ângulo, o valor do ângulo, tá bom? Então, vamos notar, o que está oposto ao 65, que é o 18, dividido pelo que está oposto ao 65 no segundo, que é o 6. Aqui, o que está oposto ao 70 é o 27. Então, você vai no outro, quem está oposto ao 70? O 9. Então, 27 dividido por 9. E por último, quem está oposto ao ângulo de 45, que é o 15. Então, você vem aqui,
localiza o 45, quem está oposto? O 5. Então, é assim que você monta a questão dos lados correspondentes. E veja que, em todas as frações, nós começamos sempre com a informação do ângulo azul, triângulo azul, desculpa. Então, tem que também manter essa ordem. Se a primeira fração que eu montei, eu comecei pelo triângulo azul, as outras têm que começar pelo triângulo azul, tá bom? Então, vamos ver se vai dar a mesma constante, se vai dar o mesmo número. Ó, 18 dividido por 6 dá a mesma coisa que 27 dividido por 9 e dá a mesma coisa de 15 dividido por 5? Sim. 18 dividido por 6 é 3. 27 dividido por 9 também é 3. E 15 dividido por 5 também é 3. Então, tá vendo? Ó, deu uma constante. Esse 3 aqui, ó, é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Então, sim, podemos afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo B', A' e C'. Ok? Então, é assim que você verifica. Se um dos dados não der certo, se 2 der certo e o terceiro der errado, não é semelhante, tá bom? Agora, nós vamos para um teorema muito importante, né, nesse estudo de semelhança de triângulos, que é o teorema fundamental. O que ele diz? Que se uma reta paralela a um lado de um triângulo, então você tem um lado lá, passou uma paralela a esse lado que você escolheu, observar. E ela intercepta os dois outros lados em pontos distintos, então, 2 triângulos semelhantes são formados. Como assim? Porque a partir de um triângulo, quando eu traçar uma paralela, eu vou formar 2 triângulos que serão semelhantes. Então, veja bem. Observe, a gente tem esse triângulo aqui, ABC. Aí, se eu traçar uma paralela referente ao lado BC, ó, tracei uma paralela. Está interceptando os outros dois lados em pontos distintos. Tá bom? Beleza. Então, quando eu tracei essa linha aqui vermelha, então, eu vou marcar 2 pontos aqui, ó, na interseção dessa linha com um dos lados. O lado AB, eu vou chamar a interseção de ponto M. E essa paralela que faz uma interseção com o lado AC, eu vou chamar de P. Tá bom? Então, aqui, ó, o segmento BC é paralelo ao segmento MP. Ok? E aí, pessoal, quando eu tracei essa linha vermelha, que é a nossa paralela, e marquei esses 2 pontos, veja que formou um triângulo menorzinho aqui em cima, a gente já tinha um triângulo maior, e aí, com essa paralela, formou-se um outro triângulo. E aí, o que ele quer dizer? Que esse triângulo menor que foi formado, ele é semelhante ao triângulo que já existia, tá bom? Então, esse triângulo AMP é semelhante a esse triângulo que eu coloquei aqui, ó, com o traçado de verde, que é o primeiro, né, que a gente desenhou, triângulo ABC. E por que a gente pode afirmar que eles são semelhantes? Lembra que semelhança tem que ter os ângulos e os lados correspondentes, né? Então, olha só. Quando você separa aqui os ângulos, ó, esse ângulo M, o correspondente dele é o B, ó. Tá? Então, o ângulo B, o correspondente dele é o ângulo M, do novo triângulo que foi formado. A mesma coisa, ó, o correspondente do ângulo P, que está aqui de rosinha, é o ângulo C, ó. E aí, nós temos esse ângulo A aqui, ó, que está de amarelo, que ele é comum aos 2 triângulos, né? Ele é o mesmo do triângulo maior e é o mesmo do triângulozinho menor. Então, os 3 ângulos são iguais.
ok? Então, o ângulo A, né, é congruente ao ângulo, o ângulo A do maiorzão é congruente ao ângulo A do menorzinho. O ângulo M é congruente ao ângulo B. E o ângulo P é congruente ao ângulo C. E aí, a partir disso, o que a gente pode fazer? Quando você separa, ó, separando os triângulos, ó, o menorzinho e o grandão, quais são os lados correspondentes? Ó, esse lado MP, que está de frente para o amarelo, o correspondente dele é quem vai estar de frente para o amarelo, que é o BC. O lado AP, ó, tá de frente para o ângulo roxinho. Então, o correspondente dele é quem está de frente para o roxo, que é o AC. E, por último, o lado AM, que é o que está de frente para o ângulo rosa. O correspondente dele aqui, ó, é quem está de frente para o ângulo rosa, que no caso é o AB. Então, esse teorema ele diz isso, que se você tem um triângulo e você traçar uma paralela em relação a qualquer um dos lados, tá bom? Formará-se dois triângulos que serão semelhantes, ok? E aí, para você fazer as atividades, você pode desenhar separado para ficar mais visível para você as informações. Vamos para um exemplo, para você ver como que você faz a atividade a partir desse teorema fundamental? Ó, desenhou-se aqui um triângulo, nós temos um triângulo maior e temos esse triângulo aqui menor. Esse aqui é um quadrilátero, tá ok? Então, aplicando a propriedade fundamental da semelhança de triângulos e sabendo que MP é paralelo ao AB, então aqui, ao invés de ele traçar aqui, ó, igual a gente traçou na horizontal, ele traçou aqui na transversal. Não tem nenhum problema. E aí ele pediu para a gente calcular o x e o y. Então, a primeira coisa, desenha separado para ficar melhor para você visualizar. Então, primeiro você tem o triângulo maior, ABC, e você tem um triângulo menor, que é o MPC, aqui. E quando você desenhar separado, marque as medidas dos lados. Então, ó, do grandão, aqui é 6, aqui embaixo é 4 mais o y, e aqui do lado é o x mais o 6, que tá aqui. E do pequenininho, você tem um lado que é 4, um lado que é y e o outro lado que é 6. Vamos marcar a questão dos ângulos para a gente saber quais são os lados correspondentes na hora de montar a nossa proporção, tá bom? Ó, o ângulo C, ele é comum aos dois, né? Tanto ao pequeno quanto ao grande. Então, tá aqui. Esse ângulo A, qual que é o correspondente dele? É o que tá aqui, ó, o M. Então, o A e o M são correspondentes. A questão dos ângulos. Tá vendo? Eles estão até com a mesma marquinha, ó, o A e o M. E o B, ó, o correspondente dele, ó, é o P, tá? Por isso que eles estão com a mesma marquinha. Então, marcou os ângulos que são iguais, que são congruentes, fica fácil de você identificar os lados que são correspondentes. Marcou os ângulos, separou bonitinho? Agora você monta a sua proporção, tá bom? Em relação aos lados correspondentes. Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo o seguinte. Sempre eu vou começar do primeiro aqui para o segundo. Então, vou manter essa ordem. Então, eu peguei esse lado que está de frente ao ângulo de uma marquinha. O correspondente vai ser quem? Quem está de frente a uma marquinha no outro, que é o 6. E a outra fração que eu vou montar, ó, é o 6 daqui, que está de frente para o ângulo C. O correspondente dele vai ser quem está de frente ou oposto ao C, que é o 4. Beleza, montei. Daqui a pouco a gente mexe com o Y. Montou a sua proporção? Só multiplicar cruzado, igual você fazia lá no Teorema de Tales, tá bom? X mais 6 vezes 4. E depois
6 vezes 6, que vai dar 36. Faz uma distributiva aqui, ó. 4 vezes x é 4x, 4 vezes 6, 24, igual a 36. Passo 24 para ficar com 36, então vai ficar 4x é igual a 36 menos 24, porque o 24 vai para lá negativo, né? Dá 12. Quem está multiplicando vai passar dividindo, não é? Então, 12 dividido por 4 é 3. Então, o x vale 3. Ok. Agora, vamos achar o valor de y. Você vai montar da mesma forma. Ó. Você pode aproveitar essa fração e depois monta só a próxima. Ó. Então, aqui, começando do primeiro. O 4 mais y está de frente ao ângulo ou oposto, né? Ao que tem duas marquinhas. Então, você vem aqui no segundo. Quem está oposto ao de duas marquinhas? O y. Então, 4 mais y sobre y. E aqui eu aproveitei ó, a mesma fração. Não tem problema, tá bom? Facilita o seu trabalho. Só multiplicar cruzada. Ó. Y vezes 6, 6y. 4 mais y vezes 4. Muito cuidado. Coloque em parênteses, porque você tem que fazer uma distributiva. Repete o 6y. 4 vezes 4 é 16. E 4 vezes o y, 4y. Pega esse 4y e passa para o primeiro membro. Ele vai negativo. 6 menos 4 é 2. Igual a 16. Quem está multiplicando não vai passar dividindo? 16 dividido por 2 é 8. Então, tá aí. O x vale 3 e o y vale 8. Então, veja que a propriedade fundamental de semelhança ela é bem tranquila, tá bom? Porque ele vai traçar uma paralela num triângulo que já existe, que aí formará um outro triângulo. E esse novo que vai formar através dessa paralela vai ser semelhante ao que você tinha originalmente. E aí é bom sempre você desenhar separado, porque aí você não erra a questão dos lados correspondentes, tá bom? Deu para entender? Ficou claro, gente, como que você verifica se dois triângulos são semelhantes? Não se esqueça, duas coisas têm que acontecer, hein? Os ângulos serem iguais e os lados correspondentes serem proporcionais. Se não acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, então eles não são semelhantes, ok? E aí, pessoal, a partir dessa explicação, eu vou propor para vocês algumas atividades do nosso livro didático. Preste atenção porque não são todos os exercícios, tá bom? Da página 166 é para você fazer o número 1 e da página 167 o número 4. Da página 169 até a 170 é para fazer o número 1, o 2, o 5, o 6 e o 7. São esses exercícios que eu vou corrigir com vocês posteriormente, ok? Então, galerinha, por hoje é só. Eu espero que você tenha entendido, espero que eu tenha sido clara na minha explicação, mas você já sabe, se ficou com dúvida, é só me procurar, tá ok? Então, ó, um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!